2. A luz e a cor. A compreensão do fenômeno da luz e de sua relação com a cor é fundamental para o correto entendimento do modo de ação da cromoterapia. Na antiguidade, sabia-se que existiam diversas formas de energia, mas nem sempre as explicações sobre sua natureza correspondiam ao fenômeno real. Para Pitágoras, a luz seria um tipo de raio emitido pelo olho, que iria até o objeto. A visão seria a sensação, semelhante ao tato, obtida quando esses raios tocassem o objeto. Outro filósofo grego, Epicuro, que viveu no terceiro século antes da Era Comum, SC, desenvolveu uma teoria oposta. Disse ele que a luz seria emitida por uma fonte e refletida pelo objeto, e, então, penetraria no olho. Essa teoria só suplantou a hipótese de Pitágoras por volta do ano 1000 SC, da Era Comum, graças ao físico árabe Alhazen, mas já Ptolomeu, da escola de Alexandria, no século II SC, fazia medições de trajetórias de raios luminosos e criava as bases para o conhecimento das leis da ótica estudadas nos séculos XVI e XVII por matemáticos, físicos e astrônomos europeus. Embora a cor sempre tenha despertado a atenção das pessoas, sua natureza foi, durante muito tempo, um grande mistério. Na antiguidade, a cor era considerada uma propriedade inerente aos corpos, como o peso, o parte e, ideias gerais 23 cheiro ou o sabor e, portanto, independente da luz. A cultura europeia medieval herdou essa teoria dos gregos por meio do pensamento de Aristóteles que, após ser adaptado à visão cristã de mundo, foi adotado como verdade inquestionável. Entretanto, o despertar do espírito de investigação que caracterizou o Renascimento trouxe a renovação dessas ideias. Leonardo da Vinci, o Grande pintor e pesquisador italiano que viveu no final do século XV e início do século XVI, sendo um grande observador dos fenômenos naturais, intuiu 3 questões fundamentais em relação à natureza da cor, embora ainda não dispusesse de recursos técnicos, para permitissem a descoberta dos fenômenos físicos envolvidos no assunto. A primeira questão foi a ideia de que a cor é resultante da luz que incide sobre o corpo, e não uma característica do corpo. Cm. Vários pontos do capítulo sobre as cores do seu Tratado da Pintura. Ele observa que as cores dos corpos se modificam de acordo com as mudanças da luz que os atinge. A segunda questão é a teoria, nova para a época, de que o branco e o preto não são cores, mas, respectivamente, a mistura, ou a origem, de todas as cores e a ausência delas. A terceira questão, fundamental para a cromoterapia, é a observação de que a cor é um fenômeno subjetivo, pois depende do olho que observa o objeto. Leonardo distingue o fenômeno objetivo, que é a reflexão da luz, do fenômeno subjetivo, que é a percepção da cor. Depois de Da Vinci, muita coisa foi descoberta a respeito das características físicas das cores. Talvez as observações mais importantes tenham sido as de Isaac Newton que, em meados do século XVII, fundou a ótica como ramo da física. Fazendo a luz comum passar por 24 Eneida Duarte Gaspar um cristal semi-forma de prisma e, assim, reproduzindo o arco-íris, Newton provou a teoria de Da Vinci, de que a luz branca contém dentro de si todas as cores. Descobriu também uma técnica para determinar o comprimento de onda de cada cor e verificou que a luz branca é formada por percentagens diferentes de cada uma das 7 cores identificadas no arco-íris. O vermelho, o verde e o violeta constituem, cada uma, perto de 16% do espectro luminoso. O azul e o amarelo constituem cerca de 15% cada, o alaranjado e o anil, 9% cada. Newton descobriu todos esses fenômenos porque, ao ver a luz decomposta pelo cristal com as cores aparecendo sempre na mesma posição relativa, deduziu que, ao penetrar no corpo sólido que é o cristal, os raios de luz sofreriam desvios, e que cada cor, por vibrar em um comprimento de onda diferente, se deslocaria em um ângulo diferente. Hoje, sabemos que a mesma coisa ocorre quando se forma o arco-íris. Quando o sol aparece em meio à chuva, os raios de luz atravessam as gotas de água. Estas se comportam como pequenos prismas que decompõem a luz. Assim, ao ser refletida, a luz aparece dividida nas 7 cores do arco-íris. Este fenômeno é que faz com que percebamos a cor de um corpo, dependendo da composição do material que constitui sua superfície.
Os raios de luz que o atingem irão desviar-se de modos diferentes, alguns se perderão no interior do corpo, sendo absorvidos pelo material, outros voltarão para a superfície e serão refletidos de volta para o exterior, dando então a impressão de que o corpo emite essa determinada cor. Com estas observações, Newton estabeleceu as bases para uma definição objetiva da luz e da cor, permitindo o abandono das definições baseadas na sensação subjetiva. Parte I. Ideias gerais 25. Por essa época, havia uma polêmica entre os físicos a respeito da natureza da luz. Alguns, como Newton, consideravam que ela é formada por partículas que se movimentam no espaço. Outros, como Huygens, sustentavam que ela consiste em ondas, com as que uma pedrinha forma ao ser jogada na água, transmitidas sem grande velocidade. No decorrer do século XX, as pesquisas de cientistas como Einstein, criador da teoria da relatividade, e Max Planck, criador da mecânica quântica, esclareceram a polêmica entre as teorias corpuscular e ondulatória, além de aprofundar o conhecimento a respeito do mecanismo de produção da luz. Sabe-se, hoje, que as duas teorias são verdadeiras, sendo uma forma de energia emitida pelos átomos de uma substância que recebe uma sobrecarga energética. A luz pode, em certas situações, se comportar como onda e, em outras, como partícula, pois a energia luminosa é emitida em pacotes, fótons, de quantidades sempre iguais para um determinado tipo de luz. O que diferencia as luzes das várias cores é exatamente a quantidade de energia de seu fóton, ou seja, cada cor emite uma quantidade diferente de energia. Como você pode ver no esquema 1, página 31, a luz faz parte de um grande conjunto de radiações de natureza semelhante, chamadas de radiações eletromagnéticas. O que diferencia umas das outras é o comprimento da onda com que elas se propagam, o qual pode variar desde mais de 1000 metros até frações de angstrom, 1 milímetro dividido por 10 milhões. As maiores dessas ondas ocorrem nos fenômenos de transmissão de sons, são as que vão de alguns centímetros até muitos metros, as ondas de rádio, telefone e radar. Destas, as ondas de rádio de alcance local são as mais longas, com mais de 1026 Eneida Duarte Gaspar metros, seguidas pelas chamadas ondas curtas, de transmissão de rádio à distância. As ondas, cujos comprimentos variam entre centímetros e milímetros, são percebidas como radiações de calor. Seus usos práticos incluem o forno de micro-ondas e as lâmpadas de infravermelho. Abaixo do infravermelho, com ondas de pequenas frações de milímetros, aparece a luz visível. Aqui podemos perceber que a ordem em que as cores aparecem no espectro do arco-íris corresponde ao seu comprimento de onda, estando as maiores na faixa do vermelho e as menores na faixa do violeta. Na verdade, quando falamos de luz, estamos nos referindo, geralmente, apenas à que é visível para o olho humano. Existem radiações invisíveis para nós, mas visíveis para outras espécies. Por exemplo, as abelhas não distinguem o vermelho, mas conseguem ver o ultravioleta, já os beija-flores enxergam o infravermelho. Abaixo da faixa de luz visível, com comprimentos de onda cada vez menores, ocorrem sucessivamente os raios ultravioleta, emitidos pelo Sol, os raios X e os raios gama, emitidos pelas substâncias radioativas, e os raios cósmicos, que atingem a Terra vindos das estrelas. Dessas radiações de comprimento de onda muito curto, as que podem ser produzidas artificialmente de modo controlado são usadas pela medicina sem diversas técnicas diagnósticas e terapêuticas, pois produzem alterações químicas nas células, podendo, assim, destruir organismos, micróbios, vírus, células cancerosas, ou ativar substâncias, como faz a radiação ultravioleta com a vitamina D. O que diferencia todas essas radiações entre si é o movimento dos elétrons que giram nas coroas dos átomos que compõem o corpo, o qual depende da quantidade de energia existente no corpo, que determina se os parte I, ideias gerais 27 elétrons vão vibrar mais ou menos. Quando a energia que atinge o corpo é pequena, os átomos ficam apenas vibrando, sem sofrer alterações. Neste caso, a radiação emitida é o calor. Quando a energia é suficiente para que os elétrons dos átomos pulem de uma órbita para a outra dentro do átomo, e emitida a luz. Quando a energia é tanta que faz com que os elétrons pulem para longe do átomo,
são emitidas radiações ionizantes, que transformam os átomos em íons, com cargas positivas ou negativas, como o ultravioleta. É importante compreender a relação entre a cor, o comprimento de onda, o calor e a ionização porque, dependendo dessas variáveis, uma cor irá exercer efeitos físicos diferentes. As ondas longas, com menos energia, penetram muito menos nos corpos do que as ondas mais curtas, o que explica, por exemplo, o nível de profundidade diferente em que um organismo pode ser lesado pela exposição excessiva ao calor ou aos raios X. Uma cor da faixa do vermelho vai ser acompanhada por uma produção de calor bem maior do que as cores da faixa do violeta, mas as cores da faixa do violeta já terão a mistura de alguma radiação ionizante, capaz de alterar os tecidos do organismo. Este, então, é o conceito fundamental que deve orientar seu estudo de cromoterapia. O que determina o modo de atuação física da luz no organismo é a quantidade de energia gerada por sua fonte, a qual determinará a cor produzida, que nada mais é do que um indicador externo, fácil de ver, do tipo e da quantidade de energia com que você está lidando. Uma conclusão inicial deste fato é que, apesar das aparências contrárias, por causa das sensações de calor e frio, as luzes na faixa do 28 Eneida Duarte Gaspar azul-violeta contêm mais energia do que as da faixa do vermelho-amarelo, justamente porque não dispersam quase nada como o calor. Outra conclusão decorre do fato de que as ondas mais longas são menos penetrantes do que as mais curtas. De modo geral, as luzes da faixa do vermelho são menos penetrantes do que as da faixa do violeta. Dentro da faixa do vermelho-amarelo, o vermelho, cujas ondas são as mais longas, é menos penetrante do que o amarelo. Na faixa do azul-violeta, o violeta, que tem as ondas mais curtas, é mais penetrante do que o azul. O verde, que se equilibra entre os dois extremos do espectro, tem efeitos físicos muito parecidos com os da luz branca, que equilibra os extremos do vermelho e do violeta. Em princípio, qualquer fonte de luz poderia produzir a luz inteira, branca. Entretanto, dependendo do tipo de substância que compõe a fonte e do processo que ela emprega, podem predominar, na luz por ela produzida, determinadas faixas do espectro visível. Assim é que as lâmpadas incandescentes comuns, de filamento de tungstênio, produzem uma luz bm mais amarela do que a do Sol, mas menos vermelha do que a luz das velas e dos lampiões de óleo. Quanto mais avermelhada for a luz, maior será a proporção de energia perdida como calor. As lâmpadas incandescentes domésticas produzem 60% de calor e 40% de luz. Estas lâmpadas são satisfatórias para a iluminação comum, mas não são adequadas para situações que exijam luz mais próxima do espectro total do Sol, como a iluminação de aquários e plantas. Além disso, o gasto de eletricidade é relativamente grande. Dependendo da necessidade de iluminação, o ambiente pode ficar muito quente. Na prática, parte I, Ideias Gerais 29 da cromoterapia, este efeito pode ser bastante indesejável, especialmente no caso de queimaduras e febres. Existem outros tipos de lâmpadas que produzem luzes de cores puras. A lâmpada fluorescente explora a luminosidade emitida pelo vapor formado por algumas substâncias quando são atingidas por uma descarga elétrica. O gás neon, por exemplo, produz luz vermelha, o vapor de mercúrio emite luz azul, e a lâmpada de sódio produz luz amarela. Essas lâmpadas perdem muito menos energia como calor do que as incandescentes, e por isso, são usadas em locais que exigem iluminação intensa e fria. Existem, também, lâmpadas especiais que produzem, principalmente, radiação ultravioleta, as lâmpadas actínicas que produzem a chamada luz negra e infravermelha, ambas usadas em medicina, e projetores de laser de luzes vermelha, de muita energia, com utilidade em medicina, amarela e verde, de baixa energia, usados em diversões. As modernas lâmpadas halógenas produzem uma luz intensa e azulada. Entretanto, o vidro facetado por onde a luz passa é produzido de modo a criar reflexos verdes e vermelhos, cuja soma à luz original resulta ser uma luz final branca bem satisfatória. De modo geral, quanto mais branca for a luz produzida por uma fonte, ou seja, quanto menos ela pender para um dos extremos do espectro, melhor ela poderá ser usada na cromoterapia.
Não seria econômico trabalhar com inúmeras lâmpadas especiais, e caras, para produzir luz monocromática de cada cor, tampouco é sabido se o uso dessas luzes teria efeitos tão bons como os da luz misturada das lâmpadas comuns. E por isso que, na cromoterapia, normalmente são usadas lâmpadas comuns cuja luz, a mais branca possível, é filtrada de alguma Trinteneida Duarte Gaspar forma, com uma pintura em seu bulbo de vidro ou um ante para o externo, de modo que passe para o ambiente principalmente a luz da cor desejada. Se usássemos uma lâmpada que produzisse mais luz na faixa do vermelho, quando desejássemos obter o anil ou o violeta, quase nenhuma luz passaria pelo filtro. O mesmo ocorreria se usássemos uma lâmpada de luz muito azul para obter o vermelho ou o laranja.